gente vai ter, ao invés de um compartilhamento, né, como na ligação covalente, a gente vai ter aí uma troca, pessoal, tá? Imagina a seguinte situação, o cloreto, ele precisa de elétrons, tá? Então o Na, ele vai doar elétrons para o cloreto, tá bom? No meio desse processo, pessoal, acontece o seguinte, ó. Imagina que o Na doa elétrons, né, para o cloreto aqui, ó. Vai passar um elétron, uma carga negativa, né? No momento que o Na perde esse elétron, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar uma partícula chamada de cátion, tá? Que é uma partícula carregada positivamente, digamos assim, tá? Ela tem uma eletronegatividade pequena, então ele fica Na positivo, tá bom? E o Cl que recebeu esse elétron aí nessa troca, né, iônica, ele vai ficar como? Vai ficar um Cl carregado negativamente, tá bom? E da mesma maneira que aconteceu lá na molécula de água, a gente vai ter o que aqui, pessoal? A gente vai ter um polo positivo e um polo negativo, né? Então a atração entre esses dois aqui, ó, que fizeram essa ligação iônica para entrar em estado de equilíbrio eletrônico, vai ser uma atração magnética também, tá? Vou botar aqui atração eletromagnética. Beleza? Então esses dois vão ficar unidos através desse tipo de interação, tá? Vai ser essa atração eletromagnética que vai estar puxando um em direção ao outro, tá bom? Beleza? Aí vocês me perguntam, por que eu estou dando aula de ligação atômica, né? Que é uma coisa que está mais relacionada à química, se a nossa disciplina é de eletricidade. É porque vocês estão vendo aí que as interações químicas, né? Boa parte delas envolvem eletricidade no meio, né? Vai ser troca de partículas eletrônicas, né? Troca de elétrons, tá? E a atração também entre essas partículas vai ser uma atração eletromagnética, tá? Que a gente ainda vai ver magnetismo durante a disciplina, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida até agora, pessoal? Nenhuma, professor. Show de bola. Então, meus queridos, vamos voltar para a nossa apostilazinha do Senai, tá? Cadê? Tá bem aqui. Isso aqui é a atração da ligação covalente que a gente já estudou, né? Beleza? A estrutura do átomo, tá? Isso aqui é o modelo mais moderno, né? Que hoje em dia é adotado, que é com a nuvem eletrônica, que eu expliquei para vocês, tá? Aqui a distribuição eletrônica das camadas, né? Das camadas eletrônicas de um átomo, ok? Bora para frente. E aqui ele está representando, pessoal, o comportamento do elétron livre que eu falei para vocês, né? Que ele existe lá naquela ligação metálica, tá? O elétron livre, ele aí tem a capacidade de saltar de um átomo para o outro com grande facilidade, né? Porque, como o próprio nome diz, ele é um elétron livre, ele está ali, digamos, de sobra, né, no material. Isso daí acontece bastante nos materiais metálicos, tá? É isso aí que vai dar para eles a capacidade de serem bons condutores. Então, bora para frente, pessoal. Ele fala um pouquinho também sobre a ligação iônica, né? No caso, foi o que eu expliquei para vocês. No caso, o íon negativo, né, chamado de ânion, é o átomo que recebeu elétrons. No caso, nesse exemplo aqui do NaCl, né, quem recebeu o elétron foi o cloro, né? Então, ele se tornou, vamos botar bem aqui, para dizer que eu não falei, né? O Cl negativo, né, vai ser chamado de ânion. Beleza? E o sódio, o Na, que é positivo, né? Vai ser chamado de cátion, tá bom? Beleza? Esse é o nome que se dá para os íons, tá bom? Ambas essas partículas aqui, ó, tanto essa quanto essa, elas vão ser o quê? Elas vão ser íons, né? Íons. O que são esses íons? São partículas que perderam ou ganharam elétrons. Pronto, só isso. Essa é a definição, tá bom? Beleza? Tá bem aqui, pessoal. Ó, negativo, chamado de ânion, é a partícula que recebeu elétrons. E positivo, chamado de cátion, é o átomo que perdeu elétrons.
Não tem segredo, tá bom? Aqui tem alguns fundamentos, pessoal, né, que eu falei ali por alto para vocês, mas não cheguei a ilustrar, tá? É a questão da atração entre cargas elétricas, né? Isso aqui é conceito básico, tá bom? Vocês sabem que uma carga de sinal oposto, né? No caso, uma carga positiva e uma carga negativa, elas têm a tendência de se atraírem entre si, tá? Ok? Já cargas de mesmo sinal, a tendência é de repulsão, tá bom? Tanto para positivo como para negativo, tá? A gente vai ver algumas leis aí, pessoal, de alguns físicos, tá? A gente vai ver além da lei de Ohm, que é ali para cálculo da resistência à passagem de eletricidade de materiais. A gente vai fazer uma atividadezinha aqui utilizando a lei da atração entre partículas, tá? Que é a lei de Coulomb. Eu creio que eu vou deixar isso para a próxima aula, porque envolve já mais um pouco de matemática, né? E tem alguns cálculos que a gente vai fazer para poder, por exemplo, calcular qual a força de atração entre uma partícula positiva e negativa, né? Como nesse primeiro caso aqui, tá? Ou até mesmo a força de repulsão entre essas partículas, tá bom? E aí, baseado na carga elétrica da partícula, né? Geralmente a gente trabalha com a carga elétrica elementar, que é a carga do elétron, né? É um valor conhecido, é um valor tabelado. A gente trabalha com esse valor para fazer esses cálculos. Conhecendo essa carga e conhecendo a distância em que as partículas estão, a gente pode saber qual vai ser a força de atração ou de repulsão entre elas, tá? Essa daí é a chamada lei de Coulomb. E essa mesma lei, ela vai ter uma variante, né? Que é a chamada lei da atração gravitacional. Que com a mesma equação que eu consigo calcular a atração entre um próton e um elétron, eu consigo calcular a atração, por exemplo, entre a Terra e a Lua. Porque, se você for prestar atenção, né, a Terra tem uma carga total, não tem? E a Lua também tem. Então, a lei da atração gravitacional, né, que é a mesma lei de Coulomb, digamos assim, ela vai ter apenas uma diferença, que vai ser um coeficiente que a gente usa, tá? Bora ver o que tem mais para baixo, pessoal. Aqui tem alguns fenômenos que acontecem, né, de trocas de elétrons entre materiais, tá? A gente vai ver aí que geralmente acontece eletrização por atrito, tá? Quem nunca tomou choque aí em um cobertor de madrugada, né? Já aconteceu com vocês? Está com o ar-condicionado ligado, de madrugada aí o cara vai mexer no lençol e dá aquela fagulha. Vocês já viram isso? Uns panozinhos que dá. Já aconteceu? Não, nunca vi, não. Rapaz, isso acontece quando tu botar ar-condicionado mesmo no frio mesmo, bacana. Botar ar-condicionado no 20 ou no 18. E aí, como o ar-condicionado suga a umidade do ar, né? Ele facilita aí que aconteça esse fenômeno, né? De eletrização por atrito. Aí, às vezes, tu pega aqueles lençol de veludo, né? Que é tipo aquele edredom mais pesado. Aí, se tu passar a tua mão assim, meu irmão, é fagulha elétrica na mesma hora. Tu vê o arco elétrico se formando. É por conta desse fenômeno bem aqui, pessoal, tá? No caso, a eletrização por atrito, tá? Se você pegar, por exemplo, um pano que esteja carregado negativamente e tu tiver um bastão de vidro que esteja neutro, né? Que, digamos, ele está em equilíbrio, tá? Não que ele não tenha cargas elétricas, mas ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Ele está neutro, né? Se tu esfregar ele nesse pano aqui que está carregado negativamente, ele vai fazer com que tenha essa polarização aqui, pessoal, tá? É como se ele tivesse roubado os elétrons aqui da barra de vidro e tivesse deixado ele com excesso de cargas positivas, tá? Isso daqui, esse sinal de positivo não indica que ele vai estar, digamos, sem elétrons, né? Ele vai estar, na verdade, com falta de elétrons e excesso de cargas positivas, tá bom? Aquela mesma coisa que acontece lá no íon, né? Quando tem aquela troca lá, quando ele doa um elétron, ele vai estar com falta de elétron e excesso de carga positiva, tá bom? Deixa eu tirar a questão da atração das cargas negativas. Quando você pega dois ímãs do lado opostos, ele sempre tem a função de afastar um do outro, mas quando tu vira, é por causa da polarização. Isso, exatamente. O ímã, ele tem um polo positivo e um polo negativo, né?
dependendo do polo que tu aproxima, se tu, por exemplo, botar um polo negativo com negativo, ele vai se afastar, né? Porque sinais iguais, eles têm aí a tendência a se repelirem, né? Já se tu botar o lado positivo com o lado negativo, eles têm cargas magnéticas opostas, né? Então, eles vão se atrair, tá? É o mesmo princípio aqui que acontece com as cargas elétricas, tá? As cargas positivas e negativas se atraem e cargas de mesmo sinal vão se repelir, tá bom? Beleza? Aí vem outros exemplos aqui, pessoal, tá? De processo de eletrização de materiais. A gente viu aí por atrito, não foi? Se você esfregar um material que está carregado em outro, ele vai fazer essa troca de elétrons aí, tá bom? Tem outros exemplos aqui, pessoal, tá? Que ele mostra aqui através de partículas. Por exemplo, imagina aqui o material A e o material B, né? O material A, ele tem falta de elétrons, né? Por que ele tem falta de elétrons? Porque ele está com excesso de carga positiva, tá? Ó. Então observa bem aqui, ó, material A positivo e material B neutro. Quando o material é neutro, ele não tem nenhum sinal. Por quê? Porque o número de elétrons e prótons, né, de cargas positivas e negativas nele é igual. Então ele vai estar neutro, ele não vai estar eletricamente carregado, tá? O que faz o material estar eletricamente carregado é o excesso de elétrons, né? Beleza? E se ele estiver positivamente carregado é porque ele tem falta de elétrons, tá bom? Então, nesse exemplo, o material A ele está aqui com excesso de carga positiva e tem esse material B que está neutro. Se eu tocar o material A no material B, o que vai acontecer? O material A está precisando de carga negativa, né? Então, ele vai roubar do material B que está neutro, ele vai roubar elétrons, né? Então, ele fala aí, ó, colocando-se os materiais em contato por um breve tempo, os elétrons livres irão de B para A, né? Então ele roubou o elétron do cara, na cara de pau. Só que como ele era um átomo menor, né? Digamos que ele tinha aí uma carga eletrônica pequena, não foi suficiente para deixar em estado de equilíbrio a partícula A, mas foi suficiente para tornar a partícula B positiva, porque ela ficou com falta de elétrons e excesso de cargas positivas, né? Beleza?